Oi, pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula de processo administrativo junto ao TCM. Vamos estar tratando do procedimento. Eu vou evitar aqui uma discussão um pouco maior sobre as questões doutrinárias, a diferença de processo e procedimento, mas deixei na apostila que vou estar liberando acesso para todo mundo. Então, começando aqui. Como é que funciona a tramitação ordinária de um processo administrativo sancionador perante o Tribunal de Contas? Eu destaco o sancionador por uma questão muito trivial. Hoje a doutrina vem adotando essa denominação para os processos administrativos que visam a aplicação de penalidade. Então, o processo dentro da... A gente já passou aqui anteriormente sobre os órgãos de apoio, né? Mas, de um modo geral, a tramitação ordinária de um processo ele pode começar por provocação do conselheiro, por meio de um sistema de controle automático, que é o plano plurianual, que é votado no plenário todo ano para exercício no ano subsequente, que destaca as principais matérias e objetos a serem tratados. Um exemplo básico é toda contratação acima de 100 milhões, ela já é automaticamente auditada pelo tribunal. Também temos as representações, as inspeções, ofícios de autoridades públicas solicitando o funcionamento do tribunal em determinada ação, mas em princípio é mais ou menos isso. Assim, a gente tem um volume de servidores e de trabalho que naturalmente impede uma análise completa. A cidade de São Paulo assina centenas de contratos diários, então é feita uma seleção em razão do objeto, da importância e principalmente do valor. Então, o processo, na sua tramitação ordinária, segue mais ou menos o seguinte rito. A SFC, Subsecretaria de Fiscalização e Controle, realiza um relatório. A gente vai ver a seguir que esse relatório hoje chama-se relatório preliminar, mas na fase ordinária já é o relatório definitivo. Esse relatório é encaminhado para o conselheiro. O conselheiro, ao analisar, ele verifica quais são as partes responsáveis e interessadas e realiza a intimação dessas partes. Essas partes voltam a se manifestar dentro do prazo de 15 dias úteis. Naturalmente, existem umas regras processuais, quando tiver mais de uma parte, com procuradores diferentes ou cada uma funcionando de forma individual, porque, lembrando, o processo administrativo não necessita de advogado, o prazo é contado em dobro e todos os prazos no tribunal funcionam em dias úteis. Então, retornando esse processo, o conselheiro reenvia para a SFC, em regra, para que ela analise os pontos apresentados pelas partes e muitas vezes ela pode ponderar a própria subsecretaria, rever algum posicionamento, manter algum outro, e ato sequente encaminhado para a assessoria jurídica de controle externo. Também por economia processual, o processo pode partir de SFC para a JCE, que é a Auditoria de Controle Externo, e depois ser intimada a parte para se manifestar sobre as duas questões, jurídicas e técnicas. Para a SFC, como vimos, se detém as análises técnicas de engenharia, contabilidade, que envolvem a contratação, o projeto, o ato administrativo, e a assessoria jurídica se atém mais com exclusividade às questões jurídicas, às questões técnicas do direito. Então, aí é uma opção do conselheiro, mas o importante é que seja dada oportunidade para as partes se manifestarem sobre todos os relatórios produzidos, sobre SFC e a JCE, que são os principais órgãos de opinião dentro do tribunal e que ajudam a formulação do instrumento que vai servir de prova e vai servir de fundamento para a decisão final. Então, a origem encerrada essa primeira parte, né, com a manifestação da origem da JCE, aqui a setinha, o processo é encaminhado para a PRFM, que é a Procuradoria da Fazenda Municipal. E como tratamos na parte 1 do vídeo, é um órgão encarregado da manifestação por parte da prefeitura, né? Ela funciona mais ou menos em defesa do ato. Não necessariamente, mas assim, em regra, costuma trazer ao debate elementos e argumentos que colaboram para a opção dada pelo administrador público. Lembrando mais uma vez, a lei
a lei de introdução às normas de direito brasileiro alterou essa configuração recentemente e é obrigado todo órgão de controle, todo órgão que vai realizar um julgamento sobre uma atividade exercida por um gestor público, analisar qual a situação pela qual esse gestor passou no momento da produção do ato. Então, a PFM é muito importante porque muitas vezes ela traz ao debate esses esclarecimentos técnicos, né? São procuradores do município que realizam essa defesa, então é uma defesa muito técnica, com muita qualidade, com muita sofisticação argumentativa, o que ajuda muito na hora de decidir. E, por fim, a Secretaria-Geral. A Secretaria-Geral é o órgão encarregado de sanear o processo e de te dar uma opinião final técnica também, né? Esse saneamento é o seguinte, para quem não é do direito, é uma fase que você verifica se restou alguma nulidade, alguma situação pendente que possa ser, de certa forma, impeditiva para o julgamento de mérito. Então, e também, ao final, também tece uma opinião pessoal sobre as questões técnicas apresentadas anteriormente. Depois, o processo é enviado para o conselheiro relator, que o encaminha para o conselheiro revisor. Naturalmente, o relator tem o poder de reabrir a instrução, de solicitar novos esclarecimentos, mas e o revisor da mesma forma. O revisor ele revê toda a tramitação processual e pode sugerir confecção de novas provas, como também pode sugerir novas manifestações das partes técnicas, se ele entender que alguma coisa ficou pelo caminho. E é o revisor que encerra a instrução, porque é ele que envia o processo à pauta. É um despacho do revisor que envia o processo à pauta. Então, quem é de fora do TCM, às vezes olha lá, o processo está na pauta. Meu Deus, vai julgar. Não, não é que ele será julgado imediato. O processo está na pauta significa apenas que a instrução está encerrada e ele está apto para o seu julgamento. Então, não se desesperem quando vocês enxergarem um processo de interesse de vocês nessa situação. A pauta ela é publicada no Diário Oficial, a pauta de julgamento, pauta de plenário virtual, pauta de Câmara, geralmente são publicadas aos sábados no Diário Oficial. Aquelas sim, quando indica que será processado e julgado no dia tal, precisam prestar atenção, acompanhar, quem gosta de fazer sustentação oral, ir ao tribunal, que é muito útil. Aqui já trago uma questão, né? Onde é que está a verdade? Como é que é essa utilidade desse processo? O que aconteceu com o processo administrativo no Tribunal de Contas para se alterar um pouco o procedimento de algum tempo para cá, de 2018 para cá? Naturalmente, quando um processo administrativo sancionador envolvendo o Tribunal de Contas chama muito atenção em razão da complexidade das suas matérias e do volume geralmente gasto com elas. Então é preciso se ater à preservação também da imagem dos gestores, né? Hoje, infelizmente, parte de um pressuposto que o gestor age de má fé, mas na realidade não. O que prevalece é a boa-fé objetiva, ou seja, significa que o gestor sempre atua em prol do interesse público. Isso é verdade. Infelizmente, assim, a grande mídia ou então até essas questões de redes sociais acabam por denegrir muito a imagem do político, mas é graças a ele que a democracia está de pé e que hoje podemos nos manifestar livremente, podemos tecer opiniões, gravar conteúdos, dividir pontos de vista diferentes, sem temer nenhuma consequência distrita disso. E hoje, e a Lindb, inclusive, veio ajudar nessa nova formação do gestor público, justamente para garantir a eles a observação mínima de alguns princípios e garantias constitucionais, inclusive, como o devido processo legal. E aí o que acontecia? Muitas vezes o tribunal realizava o relatório de auditoria, e esse relatório era muitas vezes passado pela imprensa como uma verdade absoluta, como um posicionamento do Tribunal de Contas, e não é. A auditoria, para quem conhece, ela segue um sistema objetivo, mas ela deixa de opinar sobre questões subjetivas. O exemplo básico é esse. Ela não opina muitas vezes sobre a situação que o gestor estava. Ela vai lá e analisa se o buraco de terra contratado tem a extensão X, se existe
o dimensionamento correto quanto ao pagamento do contrato Y. E às vezes também não chega a questionar peculiaridades que envolveram a contratação ou interpretações de normas que muitas vezes permitem uma dualidade e dois pontos de vista válidos, inclusive, né? Existem centenas de exemplos, principalmente para quem é do direito, sabe muito bem disso. Então, assim, para evitar que nomes de pessoas dignas e corretas fossem lançadas à imprensa, criou-se, através da Resolução 18 de 2009, um sistema prévio de confecção do relatório, que a gente chama de relatório preliminar. Então, antes de entrar no procedimento ordinário, como a gente viu há pouco, em alguns casos, especificamente nas análises de auditoria, as representações são diferentes, vamos ver isso daí daqui a pouco, a SFC realiza um relatório preliminar, em que ela vai lá e aponta os achados. Qual que é a grande sacada disso? O relator, ao receber esse relatório preliminar, ele encaminha para a origem para que ela, no prazo de 5 dias úteis, prazo peremptório, que não pode ser prorrogado nem estendido, para que a origem não é para ela se defender, e sim para ela esclarecer os pontos e identificar os responsáveis. Muitas vezes o relatório vai lá e diz: houve um problema na distribuição de uniforme escolar. E o secretário era apontado por um jornal como responsável por isso. E não é. Quem que cuida da distribuição é o sujeito lá da ponta, que recebe, o fiscal do contrato, que recebe o material, que encaminha esse material para um depósito, o depósito que vai encaminhar para a distribuição, e assim sucessivamente. O secretário, dentro da realidade prática de uma cidade do tamanho de São Paulo, ele está distante dessa ponta, ele não pode ser envolvido nisso como um responsável direto. Então, muitas vezes serve para isso, para a origem chegar lá e identificar, quem tinha que fazer esse tipo de fiscalização é o servidor fulano de tal, quem deveria, um problema na pesquisa de preço, um secretário que às vezes não tem uma formação técnica em medicina, mas é um grande gestor público e está lá na Secretaria de Saúde. Então, na hora de contratar um determinado material, a pesquisa de preço apresenta para ele elementos de que ele desconhece. Então, não tem como você responsabilizar, você tem que responsabilizar quem realizou a pesquisa. Então, você vai atrás de quem realizou a pesquisa e encaminha esses responsáveis para participar do processo. Outra situação que é possível, juntada de documentação. Então, muitas vezes a auditoria vai lá, constata uma irregularidade e fala: isso aqui não está no processo administrativo, determinado elemento essencial para a contratação. Aí a origem pode ir lá e juntar essa documentação para enfrentar esse apontamento de auditoria antes do relatório ser finalizado. Então, assim, é uma oportunidade para a origem se manifestar antes de fechar o relatório e antes desse relatório ser publicizado. Então, quer dizer, a origem retorna para o relator, aí o relator ele encaminha para a SFC pontos específicos, ele analisa ele pode tanto retornar toda a apresentação da origem, como ele pode encaminhar. Então, sei lá, tem 20 pontos, 20 apontamentos de auditoria, a origem respondeu 10 deles nessa primeira fase, né, que bem lembre-se, não é uma fase de defesa, é uma fase preliminar para auxiliar na instrução para confecção do relatório final. Então, o relator ele especifica, sobre esses pontos que a origem respondeu, a SFC deve se manifestar novamente. Aí ele pode pegar também, mandar para a JCE esse primeiro relatório para ela se manifestar exclusivamente sobre questões jurídicas. Aqui também não é defesa, não é o rito ordinário. No rito ordinário, depois de encerrada o relatório definitivo, entra no rito ordinário com as partes se manifestando novamente, o processo correndo novamente. Aqui, lembre-se, é uma fase preliminar para confecção do relatório. Então, a JCE, nessa fase, ela se manifesta exclusivamente sobre algum ponto jurídico que reste dúvida. Às vezes não tem. Então, às vezes o relator não tem dúvida e também a questão prática colocada não enseja um parecer jurídico nessa fase preliminar. E aí o relator transforma esse relatório preliminar em definitivo. E aí sim, os interessados são
intimados para apresentar defesa no prazo de 15 dias úteis dentro daquele rito que nós observamos, que daí vai para SFC, JCE, PFM, SG, etc., até sair o processo ser encaminhado para a pauta e, com isso, ser julgado e ser proferida uma decisão. Tramitação, então, aqui eu apresentei só um resumo de tudo isso que eu falei. Os slides serão disponibilizados para download, então, para não ficar nenhuma dúvida quanto ao conteúdo. Aqui as questões o importante aqui nessa questão dessa manifestação prévia é quando o relator ele pode decidir sobre a disponibilização do site do tribunal das informações do processo. Então, quer dizer, quando você torna público esse relatório de auditoria. Então, por isso, existe a fase preliminar e a fase de defesa. Quando esse procedimento é fechado, ou seja, quando é formado o relatório final e apresentada a defesa, é possível que esse relatório seja remetido para a publicidade e aí sim, diante de um contraditório efetivo, a mídia possa ter acesso e as pessoas não interessadas, o público em geral, possa ter acesso pelo site do tribunal, por exemplo, mas com essa garantia, né, de quando for um jornalista sério, alguém que for honesto, que for argumentar sobre um posicionamento, já sabe que expressamente de que a origem foi ouvida, que tem um posicionamento dela, que tem um posicionamento não do tribunal, mas o posicionamento de um corpo técnico do tribunal que auxilia no julgamento, mas nem sempre é acolhido, né? O conselheiro tem, como um juiz não está vinculado à perícia técnica, um conselheiro também não está vinculado ao posicionamento de nenhum dos órgãos técnicos. O que ele tem que garantir, isso é garantido, é a liberdade absoluta do funcionário, do auditor, do assessor jurídico se manifestar quanto ao seu ponto de vista. Isso é absolutamente garantido e absolutamente realizado no Tribunal de Contas, isso que é importante. E aí no julgamento são 5 conselheiros, são 5 cabeças, cada um analisa o tema de acordo com o seu ponto de vista. Então aqui é isso, análise por parte da SFC, o relator decide de analisar tudo aquilo que falei e foi já demonstrado. Aqui eu coloquei os slides apenas para destacar essa lembrança e vocês poderem estudar em casa também, mandar e-mail perguntando se tiver alguma dúvida pontual. E aqui o regimento interno, foi tudo que eu falado. E aí vamos para a parte da intimação dos atos processuais, que isso é muito importante e absolutamente necessário e que já causou algumas decisões contrárias, inclusive ao Tribunal de Contas, por deixar de observar os ritos processuais de intimação de todos os interessados. Aqui, como eu estou dando aula, tenho a liberdade de cátedra, então posso falar tranquilamente, sem nenhum medo de ser repreendido. Mas é isso que muitas vezes acontece, né? O processo administrativo sancionador, ele segue, no meu ponto de vista, as premissas do processo civil, de acordo com o artigo 15, que fala que ele é aplicado subsidiariamente quando a norma processual administrativa junto aos tribunais de contas não tiverem nenhuma previsão a respeito, e também o processo penal, que é em busca da verdade. E a intimação, ela é o primeiro exercício da ampla defesa, do contraditório, do exercício legítimo de se manifestar no processo. Então, é preciso que todas as partes tenham conhecimento dos atos processuais. Não pode existir a surpresa processual. Quando a gente assiste um filme americano, que vai lá segundos antes de dar o julgamento, o sujeito abre a porta, entra correndo e fala, tenho aqui uma testemunha-chave e tal. Isso não acontece no Brasil em nenhum processo e muito menos no Tribunal de Contas. A gente não vai ver lá no plenário alguém entrar correndo com o documento na mão dizendo que pode salvar todo ato administrativo. E o correto é que tudo que for produzido no processo tem que ter a certeza que as partes responsáveis e que possam sofrer qualquer tipo de
penalidade por parte da decisão sejam previamente intimadas e que lhes sejam fornecidas todas as possibilidades de manifestação e de defesa. Então aqui está o artigo 116 do Regimento Interno, que regra essa situação de como que ela é realizada e de como é que funciona o sistema de intimação. Você tem os sistemas bem parecidos com o Código de Processo Civil, a intimação pessoal, a intimação por advogado, a intimação por via de carta e a intimação por diário oficial. Está explicada nos slides, só para não perder muito tempo, mas são questões técnicas, mas o importante é que, dentro do processo, todas as partes devem ser intimadas e o prazo para se manifestar começa a contar a partir da última intimação. Então, se tiver 5 partes interessadas, 4 foram intimadas, uma está indo atrás dela. Então, o prazo ainda não começou a contar. Começa a contar a partir do momento que essa última parte interessada é localizada e a intimação dela é juntada no processo. Ou se ela não for localizada, for intimada pelo Diário Oficial, a partir do dia da publicação do Diário Oficial com a intimação dessa pessoa. Então, até lá, o prazo não começou a correr. Então, muitas vezes, quem é leigo recebe uma intimação, sai correndo e não precisa. Então, e está aqui o dispositivo, no artigo 119 do Regimento Interno, que serão os prazos contados em dias úteis, inicia da intimação, considerando o dia útil seguinte. Então, você recebeu na terça-feira, começa a contar na quarta, por exemplo, se for o dia útil, né? E para efeito do cômputo da intimação por publicação do primeiro dia útil após a publicação, intimação pessoal a partir da juntada, pelo correio da juntada, do aviso de recebimento, e do edital, quando fixar a intimação por edital, o conselheiro fixa o prazo no edital. Aí é uma situação bem especial, mas em regra é usada a intimação pelo Diário Oficial e as pelo pessoal e pelo correio. Aí que é uma situação natural, quando cai um dia de feriado ou final de semana, o prazo passa para o dia útil subsequente. E os recessos, feriados ou situações excepcionais, eles são atribuídos e avisados especificamente dentro de normativos, informes do próprio tribunal. Por exemplo, agora que estamos vivendo no dia 2 de abril de 2020, uma suspensão dos processos em razão dos processos físicos, dos prazos, em função do coronavírus e do trabalho à distância, né, que a maioria das pessoas estão fazendo. Então, o tribunal, durante um período fixado pela norma interna, suspendeu os prazos. Então, assim, fora essas situações cotidianas, também é possível a suspensão de prazos em razão de situações extraordinárias. Vou começar na próxima aula a discussão sobre a individualização da conduta, a importância de ser único, de ser visto com essa peculiaridade diante da situação de fato. Então, até já, gente.